Olha, eu vou falar de um assunto que talvez te interesse. Além de desconfortável, a enxaqueca é um problema bastante comum. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a condição atinge cerca de 324 milhões de pessoas no mundo. É gente, hein? No Brasil, 15% da população sofre com as dores de maneira crônica. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou receber aqui a médica neurologista Lorena Bochenek. Seja bem-vinda, querida! Boa tarde! Boa tarde, muito Tudo obrigada. Bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda! Obrigada. Vamos sentar aqui no meu sofá e vamos bater papos, porque esse assunto aqui é um assunto que interessa a muita gente. Sim, a incidência, a prevalência dessa doença é muito grande e tem um impacto socioeconômico muito importante, porque tira as pessoas da sua capacidade, da sua produtividade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Imagina, enxaqueca é uma coisa, dor de cabeça é outra. Qual que é a diferença? A dor de cabeça é um sintoma que é comum numa gripe, na Covid, num distúrbio gastrointestinal, ou seja, é um sintoma genérico. A enxaqueca, ela é a doença neurológica de causa genética. Então, é genético. É genético, né? Não é porque a pessoa fez ou deixou de fazer alguma coisa que vai ter a enxaqueca. E o principal sintoma da doença é dor de cabeça. Mas não é só dor. Tem outros sintomas juntos com essa dor de cabeça. Eu já vi pessoas com ânsia de vômito, já vi pessoas rolar no chão, do tanto que é desesperador. Então, quais são os principais sintomas da enxaqueca? A dor da enxaqueca é a terceira dor que mais incapacita a pessoa. Então, não é uma dorzinha tensional, é uma dor incapacitante. A pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue passear, não consegue curtir seus filhos, porque é uma dor de fato. Pensa, toda a medicina é a terceira dor que mais incapacita. Então, é uma dor intensa, associado com outros sintomas. É super interessante que alguns dias antes de começar a dor propriamente dita, a pessoa começa a ficar mais aérea, mais esquecida, vai falar uma palavra e fala outra. De repente, ela começa a bocejar, começa a abrir a boca sem estar com sono. E aí, depois, começa a ficar nauseada, com vontade de vomitar. Dá uma sensação de que você comeu o mundo e você não comeu nada. Uma sensação de que a digestão não está sendo feita. De repente, começa a ver pontinhos brilhando, tipo vagalume. A visão fica turva, a pessoa acha que, nossa, eu vou ter que ir no oftalmologista porque eu não estou enxergando bem. Ou, às vezes, fica com um momento de cegueira. E um ponto cego, você não consegue ver e logo passa. E aí depois instala a dor, que é uma dor intensa, como eu já disse, incapacitante, não respeita uma região só da sua cabeça. Pode ser de um lado, pode ser do outro, pode ser atrás, pode ser na frente, pode ser atrás dos olhos, como se estivesse empurrando os seus olhos para frente. O coração, você sente como se o coração estivesse batendo dentro da sua cabeça, pulsando, incapacita qualquer um. E depois vem aquela ressaca. A pessoa fica com uma dor no pescoço, um peso nos ombros, como se estivesse ali gripando. E aí passa. Pensa, a pessoa fica em cada fase dessas, uns 2, 3 dias desse jeito. Vem no meio da fase uma dor que te incapacita, meu Deus, é muito sofrido quem tem enxaqueca. Eu costumo imaginar que... Você sabe ouvindo cantiga de grilo? Sei. Fica aquela coisa insistente. Fica. E alguns pacientes têm zumbido mesmo. Ainda tem essa isso. Cantiga ali do grilo ali fica ali te incomodando. Então, é importante a gente falar disso, porque como ela é muito prevalente e ela é incapacitante e não é só dor, muitas pessoas às vezes têm tudo isso que a gente falou e acha que é qualquer outra coisa e começa a acostumar a viver mal.
A gente tem essa péssima mania de acostumar com o que é ruim, acostumar com relacionamentos ruins, com emprego ruim, café ruim. E aí vai levando a vida. Olha, eu tenho pacientes que falam assim, doutora, eu perdi o dia do meu casamento porque eu não pude curtir a cerimônia de forma adequada porque eu estava com crise de enxaqueca. Então, agora vem a minha outra pergunta. O que desencadeia essa enxaqueca? Como a pessoa estava muito emocionada, que era o casamento dela, isso pode acontecer? Pode. É o gatilho principal mais comum. O estresse, a ansiedade, o humor deprimido é o gatilho número 1. Além disso, a enxaqueca, ela tem um gatilho que é interessante. Desidratação. Olha! Falta de beber água é um gatilho para enxaqueca. Inclusive, as pacientes já sabem, que acompanham comigo, que está começando a crise de enxaqueca, vá lá e toma 500 ml de água, que essa crise não perpetua. Olha que interessante! O cérebro precisa de muita água, certo? Ele tem um metabolismo muito acelerado. Afinal de contas, é o cérebro que comanda todo o resto. Então, hidratação é uma forma de evitar a crise de enxaqueca. Evitar o jejum prolongado, ficar muito tempo sem se alimentar, vai ativar um metabolismo diferente que vai propiciar a sua crise de enxaqueca. Luminosidade, seja do sol, seja da tela, do celular, do computador, é outro gatilho para desencadear. Muito barulho também desencadeia a sua crise, cheiros fortes. Então, a pessoa começa com a crise, passa uma pessoa com perfume muito forte, muito adocicado, a pessoa fala, pelo amor de Deus, afasta um pouquinho porque eu não aguento, estou com a minha crise de enxaqueca. São os gatilhos mais comuns e o período menstrual, porque um dos gatilhos é a alteração hormonal. Por isso que a enxaqueca é mais comum em mulheres. Tá, e já ia fazer essa pergunta. Gente, nós somos muito lascadas. Tem um preço para ser pago, menina, por ser mulher, né? Mas tem tratamento, né? Então, isso não é uma sentença de que você vai sofrer o resto da sua vida. Tem tratamento. Mas, infelizmente, para 3 pessoas com enxaqueca, certamente 2 vão ser mulheres e 1 homem. Homem também tem enxaqueca, tá? Mas é muito mais comum em mulheres. Agora me conta, doutora, como é que estão as pesquisas, ciências, novos medicamentos? Olha, isso é super importante. Por quê? Como é uma doença que tem um estigma ruim, muitos anos foram passados e as pessoas acreditavam que aquilo era desculpa. A pessoa não quer fazer uma coisa? Fala que está com dor de cabeça. A pessoa não quer ficar muito dando atenção para o marido? Fala que está com dor de cabeça. E aí isso fez com que viesse o mito de que a enxaqueca não existisse. E aí a pessoa vai vivendo a vida inteira. Teve um estudo muito recente agora numa revista de grande impacto na neurologia que comprovou que pessoas com enxaqueca viveram 17 anos da sua vida sem tratar a enxaqueca. Meu Deus do céu. Acostumou com coisa ruim? Acostumou, olha só. Então, não façam isso, tá? Porque tem tratamento. Nós temos mais de 5 classes de medicações que a gente pode lançar a mão para controlar a sua enxaqueca. E esses medicamentos, eles, por exemplo, tem níveis de enxaqueca? Tem. Eu tenho maior, outro tem maior. Aí vem a medicação, vão ser experimentadas, é isso? Isso, é assim, ó. A gente tem que avaliar todo o perfil do paciente, por isso que não tem uma receitinha de bolo, né? Nem a receita de bolo, a gente faz e de repente a gente fez a mesma receita de bolo, o meu bolo certamente vai ficar pior do que o seu. Então, não tem uma receita pronta, a gente tem que avaliar o perfil. Idade da paciente, quanto tempo de enxaqueca, quantas vezes na semana ela tem dor, se ela faz abuso de analgésico, que é algo péssimo, cronifica e deixa a enxaqueca muito mais resistente ao tratamento. Olha, gente, olha o tanto que isso é importante saber. A gente tá com dor, claro, vai procurar um remédio, toma o danado do analgésico, ele vai forçar o seu fígado, forçar o seu rim, alterar a absorção de cálcio do seu osso e, além de tudo, vai piorar a sua enxaqueca. Então, pelo amor de Deus, quem tem enxaqueca, vamos tratar, mas não é com analgésico, certo? E aí, nós temos algo mais recente dentro da medicina e que já temos aqui no Brasil, que são remédios que foram fabricados, que foram produzidos, que foram estudados para
para tratar a enxaqueca, que é o que as pessoas falam da vacina. É um termo mais fácil para entender. São anticorpos que vão atuar lá naquela substância que está como foco principal da sua dor de cabeça. É um tratamento mensal, geralmente, uma vez por mês, aplica uma injeçãozinha, a própria pessoa aplica, ela é uma canetinha, quase que indolor, ainda mais comparado com a dor da enxaqueca. E aí você vai uma vez por mês, durante um período de 3 a 6 meses de tratamento, ficar livre daquela dor. Nossa, que maravilha! Doutora, eu já vi pessoas, inclusive nós temos uma jornalista aqui, que ela tem enxaqueca. E ela, quando ela chega no trabalho, que ela está na crise, todo mundo vê, todo mundo percebe. Mas ela insiste em trabalhar, insiste em fazer o trabalho dela. E o trabalho fica bom, mas ela não fica bem. Não fica, porque esse estudo, ele comprovou, isso não sou eu que estou falando, não são só as pacientes que falam isso diariamente no consultório, são pesquisadores que comprovaram cientificamente que 50% dos pacientes com enxaqueca vão perder, em média, 1 semana a cada mês por conta da crise de enxaqueca. Quando não perde 1 semana, reduz em 70% a sua produtividade no trabalho. Então, essa guerreira que a senhora está contando para a gente, ela é de fato uma guerreira, porque ela está trabalhando, está ali se esforçando diante de um quadro de dor, de náusea, de vômito, de dificuldade até no raciocínio, porque fica mais lentificado. Se tiver numa luminosidade, então, por exemplo, no estúdio, é pedir para ter dor, né? Então, de fato, é muito ruim, mas não precisa ficar nesse sofrimento. Vamos tratar. E quanto tempo que a pessoa fica na crise? Varia também? Varia. Olha, em torno de 3 horas a 3 dias. Então, assim, eu tenho pacientes que têm 15 dias no mês com dor de cabeça. Meu pai. Porque lembra dessas fases? Primeiro eu não tenho a dor, mas eu já fico mais lentificada, mais esquecida, com bocejo, com vontade de comer doce, mais irritada. 2 dias assim do mês. Passa um pouco, você fica mais uns 2 dias com náusea, com sensação de que não está fazendo a digestão, vendo os pontinhos brilhando para todo lado, com ponto cego mesmo. Passa um pouquinho, vem a dor. Mais uns 4 dias desse jeito. 4 mais 2, 6 dias no mês já se foram com a sua produtividade, com a sua qualidade de vida jogada no lixo. Depois vem a tal da ressaca. Então a pessoa fica com 10, 15 dias no mês sofrendo. É muito difícil. Por isso que é importante essa informação, esse lugar que vocês estão propiciando para a gente falar sobre esse tema, porque é algo que tira o juízo da pessoa, perturba muito a qualidade de vida da pessoa e outra, limita. Eu tenho pacientes que receberam proposta no trabalho para assumir cargos com mais responsabilidade, que era assim, tudo que a pessoa sonhava, ela falou, eu não posso assumir esse compromisso. Ai, que frustração. É muito frustrante, porque se eu tiver com crise, eu não vou dar conta. Então, assim, pessoal, tem tratamento, vamos tratar, vamos ficar bem, vamos viver bem. Bom, você falou aí de medicamento. Todos os médicos que já vieram e sentaram aqui nesse sofá, de qualquer área, todos eles falam de exercício físico. Você também vai falar? Eu não vou ser diferente. Porque, olha, a atividade física, eu não estou falando de remédio, hein? Estou falando nada que você vai lá no balcão da farmácia, custa um dinheiro absurdo, que vai te tratar. Não, eu estou falando de atividade física. Ela vai liberar a produção de endorfinas, que são substâncias naturais do seu cérebro que controla todo o sistema de dor. E agora falando da dor da enxaqueca. Libera substâncias do bem-estar, a serotonina. Você vai ficar com bem-estar, vai ficar mais alegre, mais disposta. Sem falar que vai alterar o seu físico, o seu corpo. Isso vai melhorar a sua autoestima certamente. E vai diminuir a morte de neurônios. Olha. Ou seja, as células que são as importantíssimas do seu cérebro não vão morrer. Se você não fizer essa atividade física, você ficaria mais propensa a ter perdas dessas células. E mais do que isso, ela melhora a conexão, a comunicação entre um neurônio e outro. E faz novos neurônios surgirem.
Estou falando de atividade física, isso não é remédio, isso não é um milagre também. É simplesmente o poder da atividade física na sua vida, na sua saúde e também no controle da enxaqueca. Olha que maravilha. Agora, você falou aí de tratamento, você falou do medicamento. Cada pessoa tem um tipo de enxaqueca ou o tratamento é para... Eu quero dizer assim, uma adolescente, um adulto, Sim. um já idoso, Isso. Tem diferença? Tem diferença. Primeiro, nós temos que considerar se a pessoa usa outros remédios para a gente não ter interação medicamentosa que vai afetar. Segundo, a gente tem que entender qual que é o ritmo de vida daquela pessoa, para a gente também dosar aí, para não causar efeito colateral, a pessoa ficar sonolenta e ficar difícil de manter o seu trabalho. Terceiro, mulheres jovens que podem ficar grávidas, a gente tem um certo cuidado, porque tem um bocado de remédio que não pode se você estiver grávida. Então, para cada perfil de paciente, a gente tem um melhor caminho. E o mais importante, qual que é o grande objetivo do tratamento da enxaqueca? Além de permanecer sem dor, sem nada desses outros sintomas, é você ficar livre do remédio. É um tratamento que a gente faz com o objetivo de dar alta, certo? Olha, então isso é possível? É possível, tá? É claro que nós temos casos gravíssimos de enxaqueca, que isso vai ficar um pouco mais difícil, que aquela paciente vai permanecer a longo prazo, até quem sabe para sempre, com aquele remédio. Mas a maioria não. A maioria vai chegar um momento que a gente começa a tirar o remédio, que é o desmame, e aí a pessoa fica bem, permanece bem, sem usar remédio nenhum. Agora, eu tenho uma prima que está lá no Rio de Janeiro, inclusive nos vendo. Beijo, Marisa. Ela tem uma enxaqueca. E ela falava assim, ela teve 6 gravidez. Aí ela falava assim, eu acho que eu tô grávida. Por quê, Marisa? Porque a minha enxaqueca sumiu. Perfeito, colocação perfeita. A gravidez tende a melhorar. Por quê? Lembra que eu falei que um dos gatilhos principais para a enxaqueca é a alteração hormonal? Por Sim. isso que nós somos as mais vítimas dessa doença. Durante a gravidez, principalmente lá a partir do 2º trimestre, nós temos uma estabilidade hormonal. E aí a pessoa fica super bem, porque é a oscilação hormonal que compromete a enxaqueca. Se está estável o hormônio, que é o que favorece na gravidez, vou ficar bem da minha enxaqueca. A maior parte dos pacientes ficam super bem na gravidez. E outra, na menopausa, depois que interrompe o ciclo, a gente entra numa outra fase de estabilidade hormonal, tende a melhorar a enxaqueca. Olha, pelo menos isso, né? A menopausa traz alguma coisa. Pelo menos isso. Doutora, e com relação, assim, aos homens, eles são mais difíceis de fazer tratamento, acham que são brutos, não, pode deixar que eu dou conta. É mais ou menos por aí? Infelizmente, isso já melhorou muito, mas infelizmente a saúde do homem, ela é muito negligenciada. Primeiro, porque o homem, a gente vive numa cultura em que o homem pode tudo, que o homem que tem um poder, que o homem que tem um falo, que o homem que não tem limite, que ele dá conta de tudo. E a gente sabe que o nosso corpo é uma máquina falível. E se a gente previne, a gente vai ficar certamente muito mais controlado e mais protegido de doenças. Então, muitos pacientes, os homens que me procuram, quem que marcou a consulta? A companheira. A esposa que liga, marcando. Aí, geralmente, eles chegam e falam assim, eu não sei nem direito o que eu tô aqui, mas a minha esposa falou para falar que eu tenho dor de cabeça tantas vezes, eu tô faltando muito meu emprego, isso está me deixando mais sem paciência com meu filho. E aí, a gente tem toda uma conversa de informação, de conscientização, que é uma doença e que vai ficar bem e que isso vai favorecer até na melhora do humor dele, na disposição no seu dia a dia, no seu trabalho, e aí eles vão vendo o resultado e aí começam a até indicar para o amigo, para o parente, sabe? Então, assim, graças a Deus está mudando, que os homens estão mais conscientes da própria responsabilidade na sua saúde. Que coisa boa de ouvir. Doutora, mais uma pergunta. Com relação às pessoas que têm alta astral, pessoas que são otimistas, pessoas que têm fé. Eu, por exemplo, quando eu estou com qualquer dor e eu preciso muito trabalhar, eu falo, você dá licença, porque eu não posso dar bola para você agora, não.
eu tenho que fazer almoço, tenho que cuidar do cachorro, tenho que ir pra TV, então não vem não. E ela fica pra lá. Eu não sei se é porque eu não dou bola pra ela. Mas esse tipo de comportamento é loucura da minha cabeça ou pode ajudar? Não, ajuda, né? Ajuda. O comportamento otimista e a fé, ela já está demonstrada em estudos, em ressonância funcional, que é o exame da cabeça, que é uma foto, um vídeo do cérebro, mostra que áreas que vão liberar a serotonina, que é do prazer, a dopamina da felicidade, são iluminadas em momentos que a pessoa está ali com um pensamento otimista, com um pensamento positivo em relação a alguma dificuldade. Então, sim, a fé e o pensamento otimista faz parte de todos os outros pilares do controle da dor. Criança menos de 5 anos não tem enxaqueca, Tem. né? Tem enxaqueca. Tadinho, então, gente. por isso que é importante, se a criança estiver ali falando que está com dor de cabeça, dê ouvidos para essa criança, que pode sim ser enxaqueca. A criança, ela tem um detalhe. A enxaqueca na criança causa uma dor abdominal. Olha! É uma dor no abdômen e que procura de tudo e não tem nada. Está associado com o sintoma da enxaqueca na infância. E tem tratamento, inclusive, na infância.